Acessibilidade! Bom dia! Sejam todos bem-vindos vocês a mais um Garantindo Acessibilidade. Esse espaço onde eu ensino arquitetos e engenheiros a se tornarem referências em acessibilidade arquitetônica. Eu sou Juliana Sabino, mestre em engenharia civil, mãe atípica, especialista em acessibilidade, empresária, atuo exclusivamente com acessibilidade desde 2016. E essa live de hoje nós vamos trazer um tema técnico. Isso, eu estava com saudade de falar sobre temas técnicos, trazer ali a mão na massa, a explicação, sabe? Eu gosto de falar sobre temas técnicos, levar essas informações aí até vocês que projetam acessibilidade, que precisam da informação, que tem um monte de dúvidas aí sobre como trabalhar o referencial técnico. Já estou até com a minha norma aqui, ó, que nós vamos para ela hoje para falar sobre um tema técnico. Vamos falar sobre desníveis, tá? É um trecho curto e longo ao mesmo tempo. Eu acho que vai dar para a gente preencher aqui essa live de hoje. Essa é a nossa live número 109, episódio 109. Então, todas as quartas, todas as sextas-feiras, sempre nesse horário, às 7h30 da manhã, eu tenho vindo aqui para tentar levar mais informações sobre acessibilidade aí para vocês. E hoje é o nosso episódio número 109. Então, se você, quarta, sexta, quiser me acompanhar aqui ao vivo, estarei sempre aqui para trazer a melhor informação sobre acessibilidade aí para vocês, tá bom? E hoje eu quero, claro, fazer um lembrete aqui que hoje será a terceira aula da Jornada da Edificação Acessível, que é o nosso evento, o nosso curso gratuito que a gente faz em acessibilidade aqui de tempos em tempos, né? Então hoje será a nossa terceira aula, às 7h da noite. Então, traremos... Gente, eu estou de olho nas respostas que foram enviadas no questionário da pesquisa dessa edição da Jornada da Edificação Acessível. E eu estou preparando algo com base naquilo que o pessoal pediu que tivesse na jornada esse ano. Então, a gente pede para poder fazer a pesquisa, para nortear o evento, para entender o que as pessoas querem aprender e nós vamos levar algum tipo de resposta à loja. Vou trazer um exemplo prático hoje de projeto lá na aula. Então, se você é um arquiteto ou um engenheiro que gostaria de aprender mais sobre acessibilidade, te convido a participar da Jornada de Edificação Acessível. Ainda dá tempo. Hoje é a última aula, as 2 aulas que já foram feitas ainda estão no ar. E para você acessar, você entra no link que está na bio aqui do meu perfil do Instagram ou na descrição do vídeo no canal do YouTube, ou tem a descrição do canal lá do YouTube também, vai ter um link para você se inscrever. Você se inscreve, entra no grupo de WhatsApp e lá na comunidade você vai ter acesso a todas as informações da jornada, vai ter as aulas que já foram feitas, vai ter um link para você responder a pesquisa, vai ter acesso às outras aulas também, tem as lives de aquecimento que foram feitas também. Então, se você é esse profissional, se inscreva, reforça o convite. E hoje é a nossa terceira aula da Jornada de Edificação Acessível, tá? Que é como transformar o seu conhecimento em acessibilidade em resultados para você e para muitas outras pessoas, tá bom? Então já vou direto aqui para o tema técnico dessa aula de hoje. Como eu disse, eu amo falar sobre temas técnicos. Então aqui eu estou com a minha norma, a minha NBR 9050 de 2020, tá? Eu sei que tem uma edição mais recente, 2021, mas é uma errata com uma modificação pequena. Mas essa NBR 9050, eu vou pegar aqui, tenho na seção 6, vai falar sobre acessos e circulação, tá? E aqui no item 634 eu vou falar sobre desníveis, beleza? E por que eu resolvi falar sobre desníveis hoje? Porque ontem, gente, eu fiz uma postagem aqui no meu perfil sobre uma rampa móvel, uma rampa removível, na verdade, que você pode instalar em alguns casos. Só que vai haver situações que você vai poder trazer esse tipo de solução e vai haver soluções que isso não será possível, tá? Então, na prática, como que a gente vai saber tomar a decisão para saber se a rampa removível, aquele modelo de rampa, poderá ser uma opção para se trabalhar a acessibilidade de espaços e edificações? Foi uma solução que eu trouxe, na verdade eu desenvolvi ali um layout, um projeto que eu pudesse mandar fazer para tentar trazer algum tipo de facilidade para se trabalhar a acessibilidade de espaços e edificações sem precisar uma intervenção muita quebradeira, muita coisa assim, sabe? Então, se você não viu, veja lá, eu vou mostrar alguma coisa dessa postagem para vocês aqui, mas eu vou trazer aqui
tecnicamente o que embasa a possibilidade de você usar um elemento como aquele para se trabalhar a acessibilidade de espaços e edificações. Então vamos lá, no item 634 vai falar sobre desníveis. E lá no 6341 eu vou ter: desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. Então, sempre que a gente tem ali um espaço, uma edificação, um projeto, nós vamos considerar que a gente deve dimensionar uma rota acessível, que vai ser aquele trajeto contínuo, desobstruído, né, livre de obstáculos, que vai ter uma determinada característica ali de piso, de inclinação, que todas as pessoas vão conseguir acessar para poder utilizar um espaço ou uma edificação. Então, essa rota acessível, ela não poderá ter desníveis como degraus, dentes. Eu vou mostrar para vocês aqui. Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. Evitados. Então, evite colocar qualquer tipo de desnível. Mas se você precisar colocar um desnível, ou se o espaço que você estiver adequando, né, sempre que a gente vai trabalhar com edificações existentes, é mais desafiador, então temos que levar as soluções possíveis de acordo com o referencial técnico, a gente deve evitar os desníveis, e caso não seja possível evitar, a gente vai ver a solução que a gente consegue dar aqui no caso de ter algum desnível ali já. Eventuais desníveis no piso de até 5 milímetros dispensam tratamento especial. Então, se você tiver um desnível meio centímetro até meio centímetro, você não precisa fazer nada. Gente, meio centímetro é um nadinha, é isso aqui, ó. É um nadinho mesmo, meio centímetro. Meio centímetro, é isso aqui. Até meio centímetro você não precisa fazer nada, tá? Desníveis superiores a 5 milímetros até 20 milímetros devem possuir inclinação máxima de 1 para 2, 50%, conforme figura 68. Então, se eu tenho de meio centímetro até 2 centímetros ou 20 milímetros, eu posso fazer um rampamento como esse que está aqui indicado na figura 68. Então, eu posso fazer esse rampamento aqui de 1 para 2, 50%, se eu tenho um desnível até 2 centímetros. Então, 2 centímetros já é um desnível maior. Então, você vê que a norma vai construindo um raciocínio. Você pega 2 centímetros, gente, é um nadinho, é isso aqui, ó. Isso aqui são 2 centímetros. Então, se você tem um desnível de até 2 centímetros, você já precisa fazer um rampamento ali naquele desnível para que seja, né, o tratamento adequado vai ser com esse tipo de rampamento. E desníveis superiores a 20 milímetros, quando inevitáveis, devem ser considerados como degraus, conforme 6.7. Então, se o meu desnível é ali superior a 2 centímetros, aí ele já vai ser considerado um degrau, né? E eu devo dar o tratamento conforme o degrau, né, especificado lá no item 6.7. Vamos lá para ver o que está falando no item 6.7, que a gente deve considerar, né? O estudo da norma, sempre que ele te direciona para um outro item, você deve ir lá nesse outro item, ver o que está sendo falado, estudar o que está sendo falado e assim ir passeando pelos itens dentro do referencial até construir, chegar a uma conclusão do que você deve efetivamente fazer, considerando aquilo que você está, né, estudando. Então, esse item 6.7 vai falar de degraus e escadas fixas em rotas acessíveis. Vai haver degraus e escadas em rotas acessíveis? Sim, muito provavelmente sim. Porém, se você tem um degrau, você vai precisar associá-lo, pelo menos em parte, a um rampamento ou a uma rampa. Então, é possível sim você ter os degraus, né? Então, esse item 6.7 vai falar sobre degraus e escadas fixas em rotas acessíveis. Aí vai falar de características dos pisos e dos espelhos, vai falar do dimensionamento de degraus isolados, né? Então, existe todo um parâmetro que deve ser obedecido para você colocar aí esses desníveis aí que possam existir em rotas acessíveis. Então, né, desníveis superiores a 20 milímetros, quando inevitáveis, devem ser considerados como degraus conforme 6.7. Então, gente, vamos lá. Meio centímetro, deixa lá, não precisa fazer nada. Até 2 centímetros eu posso aplicar um rampamento ali simples de 1 para 2.
E nesse rampamento você pode colocar uma rampa removível daquela que eu mostrei para você. Deixa eu mostrar para vocês essa rampa removível aqui, para vocês entenderem do que eu estou falando. Porque pode ser que vocês não tenham visto. Deixa eu colocar para vocês aqui. Só um minutinho. Aqui, ó. Eita. Oh, meu Deus do céu, na hora que você precisa mostrar as coisas. Deixa eu entrar de novo aqui, porque não tá carregando o feed. Mas vai dar certo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É uma rampa, gente, metálica, removível, que eu desenvolvi aqui, porque, gente, chegava muita demanda aqui de rampa. Ah, você tem uma rampa que eu consiga tirar, tem uma rampa removível, e é uma opção para você não precisar fazer nenhum tipo de quebradeira aí para poder reformar o seu espaço, a sua edificação, considerando esses desníveis que sempre vão existir, né? Oh, meu Deus, não está carregando aqui, não vou conseguir mostrar para vocês. Ah, gente. E a culpa é minha. Ah, eu aqui. Agora vai dar certo. Que ontem a bateria do meu telefone estava acabando. Desse telefone aqui. E eu não podia ficar sem ele. Aí eu fui e desliguei o Wi-Fi e os dados. Então estava sem internet. Como é que foi? Muita gente carregar nada sem internet, né? Então já liguei aqui. Agora vai dar certo. Então, a rampa removível tá aqui, agora sim, ó. Essa rampa aqui, ó. Peraí, tá carregando. Pedala aí. É essa rampa aqui, tá vendo? Você não vai tocar não, querido? Toque. Gente, me perdoe. Vou esperar carregar. Vou falando aqui, depois que carregar aqui esse abençoado, eu mostro para vocês o que é que eu tô falando. Acho que eu vou ter que sair aqui e entrar de novo. Mas enfim, essa rampa removível é uma solução que você pode implementar, desde que você não prejudique a utilização aí dessa rota acessível que vai existir em espaços e edificações. Só que a gente tem outros tipos de soluções quando você vai ter desníveis acima de 2 centímetros também, que estão logo à frente aqui nos itens seguintes. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Em reformas, pode-se considerar o desnível máximo de 75 milímetros, tratado com inclinação máxima de 12,5, conforme tabela 5, sem avançar nas áreas de circulação transversal e protegido lateralmente. Esse modelo de rampa, olha, é uma rampa removível. Isso aqui é algo... Agora eu quero tirar o som. Para mostrar para vocês que agora deu certo. Pode utilizar em algum caso que a gente precisa gerenciar algum desnível baixo, especialmente desnível de soleira, e não quer fazer nenhum tipo de quebra-quebra. Então eu desenvolvi esse projeto aqui dessa rampa, que ela é removível, ela é inferno, ela é bem mais pesada. Eu pensei em fazer alumínio, mas alumínio, pelo fato de ser mais leve, acaba ficando mais, a posição mais fragil, mais instável. E a rampa sendo de ferro, tá vendo? Ela fica pesada e é melhor assim para ser utilizada, tá? Então tem essas bordas aqui também, ó, né? Essas bordas são de borracha colada, o piso é antiderrapante. E aqui também eu tenho essa furação, caso a pessoa que vai instalar aqui queira também ter mais segurança ainda quando for fazer a fixação para pequenos desníveis. Vou mostrar para vocês que ela instalar. Tá vendo? Nesses casos aí, tá vendo? É uma rampa removível. Agora vai haver situações que você não vai poder utilizar esse modelo de rampa. E eu vou falar para vocês daqui a pouquinho qual será. Então era só para mostrar para vocês qual é esse modelo de rampa, né, que pode ser instalado aí em espaços e edificações. E existe sim a possibilidade de utilização, né, em alguns casos. Então vamos lá. Em reformas pode-se considerar o desnível máximo de 75 milímetros, ou seja, ó,
meio centímetro, depois até 2 centímetros, agora já estamos até 7,5 centímetro. Já é um desnível maior aqui, ó. 7,5 centímetros já é isso aqui, ó. Isso aqui já é 7,5 centímetros, já é um degrau mesmo. Então, quando você tem até 7,5 centímetros de desnível, esse desnível será tratado com inclinação máxima de 12,5%, conforme tabela 5, sem avançar nas áreas de circulação transversal e protegido lateralmente com elemento construído ou vegetação. Vamos trazer aqui em detalhes uma explicação do que representa esse item aqui, devagarzinho, ó. Primeiro, eu vou pontuar que, olha só, em reformas pode-se considerar o desnível máximo de 7,5 centímetros. Então, se você estiver projetando, não quer dizer que você vai lá, não, eu posso fazer um degrau aqui de até 7,5 centímetros e colocar aqui uma solução com um rampamento de 12,5%. Isso aqui está falando que é uma ressalva que você pode fazer em caso de reformas, tá? Então, ao longo de toda a NBR 9050 e de todo o referencial técnico, vão existir essas ressalvas que vão ser feitas para o caso de edificações existentes que vão passar por algum tipo de reforma. E no caso desses desníveis, que é muito comum a gente ver por aí, especialmente em edificações existentes, existe essa ressalva aqui para você fazer o tratamento desses desníveis. Então, nesses casos, se você tem até 7,5 centímetros de desnível, você pode fazer o tratamento do desnível com a inclinação máxima de 12,5%. Então, o que é uma inclinação de 12,5%? Você considera que em 1 metro de extensão ali no plano, no plano horizontal, você subiu 12,5 centímetros. Essa é a inclinação que representa 12,5%. Então, se você tem até 7,5, vai ter inclinação de 12,5. E você vai ter uma rampa, quer ver? Vamos ver o tamanho da rampa. 7,5. Você vai ter uma rampa de até 60 centímetros. Então, você vai ter um rampamento de até 60 centímetros de extensão. Se você tiver um degrau, um desnível ali de até 7,5 centímetros, considerando a inclinação de 12,5%. Será uma rampa com 60 centímetros de extensão, tá? Que você vai poder colocar caso você esteja em uma situação conforme essa que está apresentada aqui na NBR 9050. Conforme tabela 5. Agora a gente vai lá na tabela 5. Porque o que é essa tabela 5? Essa tabela 5 é a tabela que vai tratar de inclinação de rampas. E quando eu falo que sempre existe algum tipo de ressalva, quando a gente está trabalhando com edificações existentes, a tabela 5 também é justamente uma ressalva. Então, veja bem, eu tenho na tabela 4 o dimensionamento de rampas. Então, se eu vou projetar uma rampa, eu vou utilizar as informações que estão aqui na tabela 4, que vai trazer os desníveis máximos de cada segmento de rampa. Eu vou trazer a inclinação admissível de acordo com esse desnível e eu vou trazer o número máximo de segmentos que essa rampa vai poder apresentar. Porém, em caso de reformas, eu tenho aqui essa tabela 5, que vai me dar mais possibilidades também. E é justamente o que está falando no item anterior a essa tabela 5. Ó. Em reformas, quando esgotadas as possibilidades de soluções que atendam integralmente a tabela 4, podem ser utilizadas inclinações superiores a 8,33. Até 12,5% conforme a tabela 5. E essa inclinação de 12,5% é justamente a inclinação que eu posso utilizar caso eu tenha um desnível de até 7,5 centímetros. Então, veja bem aqui, ó. O que eu tenho na tabela 5? Deixa eu mostrar ela para vocês aqui, ó. Essa tabela 5, deixa eu ver o que eu estou mostrando. Então, eu tenho que aqui, ó, até 7,5 centímetros, que é 0,075 aqui, que está em metro, eu vou poder ter, ó, inclinação entre 10 e 12,5 e vou poder ter no máximo um segmento, ok?
Só que tem mais, porque isso aqui considerando 7,5 centímetros. Só que 7,5 centímetros, gente, é um degrau relativamente baixo. E eu vou voltar naquele item ali, porque ainda não terminou, porque eu tenho mais ressalvas aqui quando eu tenho esse desnível de até 7,5 centímetros. Então, o que está falando? Esse desnível, ele vai ser tratado com a inclinação máxima de 12,5, conforme tabela 5, foi o que a gente acabou de falar. E sem avançar nas áreas de circulação transversal e protegido lateralmente com elemento construído ou vegetação. O que isso quer dizer? Sem avançar nas áreas de circulação transversal. Imagine uma situação que você tenha um corredor. Imagina uma escola que você tem aqueles corredores e você tem as salas de aula, as portas das salas de aula que você vai ter ali, né, a partir daquela área de circulação. Se você tem corredores, imagina, você está caminhando nessa direção aqui dos corredores e a pessoa vai virar para entrar ali nas salas de aula ou nos outros locais que existem ali ao longo daquele corredor. Se você tem um desnível de soleira em uma dessas portas, a qual você vai adentrar aqui, né, que fazem parte do acesso por essa área de circulação, você não vai poder colocar, por exemplo, aquela rampa removível, dependendo da largura da sua área de circulação, porque você deve preservar a sua área de circulação ali livre e você não pode colocar nenhum tipo de obstáculo. Então, a gente vai precisar dar algum outro tipo de solução. Certo? Então, isso que é o que está falando aqui, ó. Olha lá, ó. Sem avançar nas áreas de circulação transversal. Então, imaginou nosso corredor aqui, ó. Acho que eu não tenho nenhum exemplo de poder mostrar para vocês. Imaginou o nosso corredor aqui. Aí eu tenho uma porta aqui na lateral que vai estar nessa parede lateral. Se eu coloco uma rampa removível aqui, ela vai estar invadindo a área de circulação transversal, que ela vai estar nessa direção invadindo a área de circulação e vai atrapalhar quem esteja circulando aqui pelo corredor, que será a área de circulação principal ali. Então, isso que quer dizer sem avançar nas áreas de circulação transversal. Tá? Agora, imagina uma outra situação. Imagina que você está ali na sua rota acessível e você está caminhando assim. Imagina que o mesmo corredor que você está ali transitando, na escola ou em qualquer outro lugar. Se nesse corredor que você está transitando, você se depara à sua frente com esse mesmo desnível de 7,5 centímetros, você concorda que você vai estar caminhando no mesmo sentido aqui, que não vai ter nenhum tipo de circulação transversal, se não tiver nenhuma porta ali próxima? Então, você poderá colocar essa rampa removível, né? Ela deverá estar fixa ali, mas a característica dela é de ser removível. Você poderá utilizá-la para vencer esse desnível que esteja ali à sua frente, considerando a área principal de circulação. Então, existem essas diferenças. A gente tem que verificar como que funciona a circulação efetiva ali do espaço que você estiver analisando ou que você estiver projetando, para entender quais são as soluções possíveis dentro aqui do referencial técnico. E fala, por último, aqui nesse caso, que aqui, ó, e protegido lateralmente com elemento construído ou vegetação. Então, dependendo, né, de como for aí a sua área de circulação, esse rampamento que você implementou, né, você terá que protegê-lo lateralmente para que não se torne uma situação perigosa. Alguém venha tropeçar ali, não sabe qual que vai ser a largura desse seu rampamento, se vai sobrar algum trecho ali, né, se for um desnível que tem uma largura longa, que você vai deixar um pedaço como degrau e você vai colocar um outro pedaço ali como rampamento, você nesses casos, você vai precisar proteger esse rampamento que você implementou lateralmente aqui, ó, com um elemento construído ou vegetação. Como assim vegetação? Sei lá, pega um vaso de planta, coloca ali do lado para a pessoa entender que ali existe um obstáculo, uma situação perigosa que ela deve ser alertada, que essa lateral do desnível precisará ter esse elemento para que se torne ali uma situação mais segura. Tá bom? Então, avançando aqui, só faltam 2 itens para a gente, né, concluir esse estudo aqui de desnível. Já falamos aqui, ó, até meio centímetro, depois até 2 centímetros, agora avançando aqui até 7,5 centímetros, se você tiver algum desnível aí na sua rota acessível. E agora a gente vai aumentando aqui, que existem mais coisas, ó.
Nas áreas de circulação, quando o desnível for lateral, observar o descrito em 437. Então, se você tem uma área de circulação, imagina aí o seu mesmo corredor, a sua área de circulação aí. Se você tiver um desnível lateral, ou seja, está na sua área de circulação aqui, e aqui eu tenho um desnível, eu tenho um degrau, ou eu tenho um desnível taludado. Então, se eu tenho isso aqui, eu tenho que observar essa situação lá no item 437, que vai falar especificamente sobre esses desníveis laterais em áreas de circulação. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é esse 437. É isso aqui, ó. Então, eu não posso desmarcar minha página aqui, ó. Então, quando eu tenho aqui, ó, nesse item 437, tá falando exatamente sobre proteção contra quedas ao longo de áreas de circulação. Então, se eu tenho a minha área de circulação e ela está ali, né, cercada por desníveis, por algum tipo de degrau, eu devo observar o que está nesse item 437. Não é o caso que a gente está analisando, porque a gente está falando aqui de desníveis ali na rota acessível, né, que as pessoas vão se deparar. Vamos lá, continuando aqui o nosso estudo, o último item, ele vai ser um item longo para complementar aqui a informação quando eu tenho algum tipo de desnível e vai falar especificamente de desnível em soleira, que foi o que eu trouxe lá na minha postagem, né, que é uma situação em que a gente poderá utilizar esse modelo de rampa removível, tá? Então, o que está falando aqui, ó? As soleiras das portas ou vãos de passagem que apresentem desnível de até no máximo 1 degrau devem ter parte de sua extensão substituída por rampa com largura mínima de 90 centímetros e com inclinação em função do desnível apresentado e atendendo aos parâmetros estabelecidos nas tabelas 4 e 5. Isso é metade do item só. Vamos voltar aqui e ver com calma. Eu não vou terminar de ler o item todo, depois a gente volta e vai esmiuçando tudo aqui com calma para a gente conseguir digerir e entender essa informação. Parte do desnível deve ser vencido com rampa e o restante da extensão pode permanecer como degrau, desde que associado no mínimo em um dos lados a uma barra de apoio horizontal ou vertical, com comprimento mínimo de 30 centímetros e com seu eixo posicionado a 75 centímetros de altura do piso, sem avançar sobre a área de circulação pública. Então, ó, um monte de informação. Para concluir essa questão aqui dos desníveis, vamos bem devagarzinho para entender exatamente o que está sendo falado aqui, ó. As soleiras das portas, então. Porta, né, aquela parte de baixo ali. É muito comum, especialmente em edificações mais antigas, a gente ter aquele desnível de soleira, né? Então, como que a gente vai tratar esse desnível? É isso que está falando aqui, ó. As soleiras das portas ou vãos de passagem que apresentem desníveis de até no máximo 1 degrau, então se eu tiver 1 degrau ali naquele desnível de soleira, devem ter parte de sua extensão substituída por rampa, com largura mínima de 90 centímetros. Então, imagina que eu tenho uma porta lá. Se for uma porta larga, uma porta, né, aquela de duas bandeiras, ou até mais, uma porta camarão, enfim, independente do tamanho do vão da porta, se for uma porta larga, eu tenho que ter parte daquele desnível vencido por rampa e outra parte pode permanecer como degrau. Porém, a parte que vai ser vencida com rampa tem essa especificação de que essa rampa vai ter uma largura mínima de 90 centímetros, tá? Esse rampamento. E se eu tenho uma porta mais estreita, que é a situação convencional, você tem a sua porta lá de 80, que é o mínimo ali especificado pela própria NBR 9050, eu preciso ter esse rampamento com a largura de no mínimo 90. Entendeu? Então, se eu tenho, mesmo que eu tenha a porta de 80, o meu rampamento vai ter que ter a largura de 90, ele vai ter que ser um pouco maior do que aquele vão de abertura ali da porta, para você, né, trazer mais segurança ali na utilização. Que imagina uma pessoa em cadeira de rodas que vai passar ali, a rampa não vai ter a continha ali do que ela precisa para poder transpor aquele desnível. Então, por isso que está falando aqui que essa rampa ela deverá ser maior, com uma largura de 90 centímetros, tá? Com inclinação em função do desnível apresentado. Então, qual será essa inclinação?
Depende da altura daquele desnível. Se eu tenho um desnível de até meio centímetro, não tem que fazer nada. Deixa lá, né? Porque a pessoa ainda vai conseguir passar. Se o desnível tem até 2 centímetros, a gente já viu aqui nos itens anteriores que eu vou colocar uma inclinação de 1:2, uma inclinação de 50%. Até 2 centímetros, 50%, a pessoa vai conseguir passar. Se eu tenho um desnível superior a 2 centímetros, até 7 centímetros e meio, aí eu já vou colocar uma inclinação de até 12,5%. Essa inclinação ainda é possível, até 12,5%. Isso mesmo, 12,5%. Então, 7 centímetros e meio, com uma inclinação de 12,5%, eu vou ter um rampamento ali de, no máximo, 60 centímetros. Você pode colocar ali largura mínima de 90. E se você tiver desníveis superiores a 7,5 centímetros, aí eu tenho que ir lá na tabela 4 e na tabela 5 para entender qual será a inclinação que eu vou poder utilizar nessa rampa aí para vencer esse desnível de soleira. Então, quando eu vou na tabela 4, eu vou ter as inclinações de rampa possível em uma situação convencional, uma situação de projeto. E quando eu vou lá para a tabela 5, eu vou ter o dimensionamento dessa inclinação dessa rampa, considerando situações excepcionais, casos de reforma ou situações excepcionais. Então, o que está falando aqui? Até 7,5 centímetros, já falamos, você pode ter uma inclinação de até 12,5. Agora, se eu tiver um degrau até 20 centímetros, né, que um degrau, né, dificilmente vai ter uma altura maior do que essa, então até 20 centímetros para um degrau é um tamanho razoável. Então, até 20 centímetros eu vou poder ter inclinações também superiores a 8,33, que será de 8,33 até 10%. Então, se eu tenho ali um desnível até 20 centímetros, eu posso considerar uma inclinação de até 10%. Porém, eu tenho, né, no caso de soleira, vai ser um degrau só até 20 centímetros, coloquei ali a inclinação de até 10%, vou conseguir, né, transpor aquele desnível ali com um rampamento, com uma inclinação superior até a 8,33 e que está previsto aqui na NBR 9050 de 2020. Tá? O que mais que está falando aqui, ó? Conforme tabelas 4 e 5. Agora, para concluir aqui, arrematar essa questão dos desníveis, o que vai ter? Parte do desnível deve ser vencido com rampa e o restante da extensão pode permanecer como degrau. Então, vai ser o caso daqueles desníveis que tiverem uma largura maior, que vão conseguir acomodar ali um rampamento desses, né? E também ficar uma parte ali como degrau. Porém, se você vai preservar uma parte ali como degrau, você tem que observar isso aqui, ó, que se você for deixar como degrau, essa parte do degrau deverá estar associado, no mínimo em um dos lados, a uma barra de apoio horizontal ou vertical, com comprimento mínimo de 30 centímetros e com seu eixo posicionado a 75 centímetros de altura do piso, sem avançar sobre a área de circulação pública. Então, o que é isso? Se eu tenho uma parte que vai permanecer como degrau, eu vou precisar implementar um corrimão para degrau isolado quando eu tenho a configuração de apenas um degrau, que é a mesma coisa que vai estar aqui na frente quando eu vou tratar de degraus isolados. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, que é essa situação aqui, ó, corrimão em degraus isolados. Então, vai ter a característica de um degrau isolado. Eu devo considerar aquela parte que vai permanecer como degrau como um degrau isolado, e o degrau isolado precisa atender a algumas características que estão indicadas aqui na NBR 9050, e uma delas será você associá-lo a um corrimão, que vai ser esse que está mostrado aqui na figura 78. Tá vendo? Então, essas são as possibilidades de corrimão quando você tem degrau isolado. Você não tem que fazer um corrimão daquele com prolongamento, 2 alturas, lá, não precisa. Aí vai ser esse modelo aqui de corrimão, quando eu tenho um degrau isolado, então eu tenho essa possibilidade aqui de ter
o corrimão na vertical, uma barra de apoio, na verdade, né, que vai ter essa função de corrimão, ou essa possibilidade aqui de estar na posição inclinada, ou ainda essa possibilidade de estar na posição horizontal. Então, note aqui que em todos esses casos, ele vai estar a uma altura aqui de 75 centímetros e vai estar aqui bem no eixo desse desnível mesmo, tá vendo? Então, se você tiver lá um degrau isolado, um desnível de soleira, e você precisa trabalhar aquele desnível de soleira, não pode ficar lá, gente, vai ser uma barreira. Se ele for um desnível largo, você vai deixar parte, você pode, né, deixar parte como rampamento e parte como degrau. Se deixar a parte como degrau, vai precisar atender a essa especificação aqui e também às outras especificações que existem relacionadas a degrau isolado, que vai ser o quê? Sinalização visual no piso e no espelho, vai ser a sinalização tátil no piso, que também deve existir quando eu tenho esse tipo de desnível, e esse corrimão aqui para degrau isolado quando eu tenho apenas um degrau. Tá bom? Então, gente, a gente conseguiu verificar aqui todas as situações que eu tenho quando eu tiver que trabalhar algum tipo de desnível de soleiro, algum tipo de desnível que esteja aqui na rota acessível. Então, a norma traz isso de maneira assim, né? Vai graduando, primeiro um desnível pequenininho, depois vai crescendo, vai aumentando até o máximo desnível que eu posso ter, considerando um degrau. E as possibilidades que você vai ter aqui para poder trabalhar esse desnível de acordo com o referencial técnico. Tá bom? Então, se você se deparar com alguma situação como essa aí no seu projeto, aí no seu trabalho de acessibilidade que você estiver fazendo, considerando edificações existentes, você já vai entender como que você vai poder trabalhar esses desníveis de soleira. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje, falando sobre tema técnico, que eu amo falar sobre tema técnico, acho o máximo. Especialmente porque normalmente tem muitas dúvidas, né? Então, espero que você tenha gostado e hoje à noite teremos a nossa terceira aula da Jornada de Edificação Acessível, que será como transformar o seu conhecimento e acessibilidade em resultados para uma cadeia inteira, não só para você como profissional, mas para muitas outras pessoas. Então, esse será o tema da nossa aula de hoje. Se você ainda não se inscreveu para a Jornada de Edificação Acessível, reforço o convite. O link para você fazer a sua inscrição está na bio, ainda dá tempo, já tivemos a primeira aula na segunda-feira, a segunda aula na quarta e hoje será a nossa terceira aula. Então você pode fazer a sua inscrição, assistir às aulas que já foram dadas aí, né, tanto na segunda quanto na quarta e participar ao vivo da nossa aula de hoje, que as aulas são todas ao vivo e vão ficar disponíveis somente até o final da jornada, somente até domingo, se não me engano, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo. Bom dia aí, Daniel Tester, tudo bem? Imagina, vão ficar disponíveis até o final da jornada, tanto as aulas quanto as lives de aquecimento também. E todo esse conteúdo a gente vai tirar, né? E vamos voltar aqui com a nossa programação normal das nossas lives. Essa é a nossa live de número 108 que eu falei, né? Eu me perco, é tanta live. Já faz mais de ano que eu tô fazendo essas lives aqui, ó. Isso, 109, nossa live de número 109. Então, sempre estou aqui às quartas e às sextas-feiras, às 7h30 da manhã, trazendo informações aqui sobre acessibilidade para todos vocês que queiram se aprofundar nesse tema. Vocês, arquitetos e engenheiros que precisam, né, aprimorar os seus conhecimentos em acessibilidade. Então, é isso, gente. Vejo vocês todos à noite. Um beijo para vocês.